Olha aí, galera, uma questão da competência 5, a habilidade 16. Significa o quê? É questão de literatura, que vai pedir que você identifique aí alguns padrões, alguns recursos utilizados por determinados escritores, né, que caracterizam aí ou o seu jeito de escrever, o seu estilo literário, ou características de algumas escolas literárias, tá? É uma questão de nível avançado, ok? Aquela questão que é tida como difícil, que não impacta tanto ali na sua TRI, caso você erre, tá? Mas se puder acertar, faça esse favor. A gente não vai usar o nosso NPLT, tá? Porque a gente vai precisar de algumas informações presentes, beleza? A não ser que você conheça, tenha algum conhecimento prévio sobre a escola literária aqui em questão, tá bom? Que é o arcadismo, vou logo revelando. Então a gente tem aqui no nosso enunciado. Descrevendo seu gato, o narrador remete ao contexto e a protagonistas da Inconfidência para criar um efeito desconcertante centrado no. Então, olha só, o que esse cara faz nesse texto, né? Ele descreve o seu gato. Quem descreve? O narrador. E quando ele está descrevendo o gato dele, né? Ele remete a um determinado contexto histórico e a protagonistas desse contexto, qual seja a Inconfidência Mineira. Ah, volta aí para as aulas de história lá de 1900 antigamente. Tinha Tiradentes, Tomás Antônio Gonzaga, tá? Tinha o lance de Ouro Preto, Vila Rica, tal, tal, tal. Então a gente tem aqui um contexto que remete a qual escola literária? Ao que a gente chama de arcadismo, também chamado de setecentismo, também chamado de neoclassicismo, tá bom? Então, ele descreve seu gato se remetendo a, ao contexto histórico e social da Inconfidência Mineira, bem como aos seus protagonistas, tá legal? E para criar um efeito desconcertante. Então, ele faz isso para criar um efeito desconcertante, ou seja, um efeito que, que quebra expectativas, tá? Ele desconcerta, ele desorganiza, ele desarmoniza, tá bom? Então, esse efeito desconcertante é centrado em quê? Aí a gente tem as alternativas, mas vamos dar uma olhada logo no texto, que é do J. Alfonso, Alfonsos, Contos e Novelas, beleza. Então vamos aqui, olha o que ele diz. Era um gato preto, como convinha a um cultor de boas letras, que já lera Poe, traduzido por Baudelaire. Então, Poe aqui que ele tá, de quem que ele está falando? Do Edgar Allan Poe, o autor de O Corvo. E o Baudelaire, também um representante do simbolismo francês. Então, ele já lera Poe, traduzido por Baudelaire. Então, é um negócio bem, sabe? Aquele pessoal pomposo, que gosta de falar difícil. E aí, ó, continuando falando do gato. Preto e gordo e lerdo. Tão gordo e lerdo que a certa altura observei que ia perdendo inteiramente as qualidades características da raça, que são, em suma, o ódio de morte aos ratos. Então, esse gato aí, ele era lerdo, gordo, beleza? Já leu Poe, traduzido por Baudelaire, e ele era gordo e lerdo, mas tão gordo e lerdo que a certa altura ele perdeu algumas características da sua raça. A raça felina, né? Era um gato. E qual seria essa característica fundamental da raça felina? O ódio de morte aos ratos. Então esse gato aí ele tá meio estranho. Já nem os afugentava, ou seja, já nem afugentava os ratos. Os ratos de Ouro Preto são também dignos e solenes. Imagina, um rato é digno e solene. E aqui ele menciona Ouro Preto. Aí a gente tem o contexto, né? Cadê? Ouro Preto. Então a gente já tem o contexto a que ele se refere também. Não ria, tradicionalistas, descendentes de outros ratos que naqueles mesmos casarões presenciaram acontecimentos importantes da nossa história. Opa, acontecimentos importantes, Inconfidência Mineira e tal. No sobrado do desembargador Tomás Antônio Gonzaga, lembrando que ele é um dos protagonistas da Inconfidência Mineira e também do arcadismo. Imagine o Senhor uma reunião dos sonhadores inconfidentes, olha só. Os pobres dos inconfidentes só queriam parar de pagar imposto a Portugal, né? Mas
com os antepassados daqueles ratos a passearem pelo sótão ou mesmo pelo assoalho por entre as pernas dos homens, absortos na esperança da independência nacional. Tadinho, bichinhos, né? Eles estavam ali absortos naquela esperança, esperançosos de que um dia atingiriam a independência nacional. Enquanto isso, ó, imagine o senhor, uma reunião dos sonhadores inconfidentes com os antepassados daqueles ratos a passearem pelo sótão ou mesmo pelo assoalho entre as pernas desses sonhadores. E depois, os ancestres daqueles roedores que eu vi agora deslizar sutilmente no meu quarto podiam ter subido pelo poste da ignomínia colonial, onde estava exposta a cabeça do Tiradentes. Não sei se você sabe, você deve saber, deve se lembrar, que o corpo de Tiradentes foi totalmente esquartejado e exposto em toda Ouro Preto como uma forma de ameaça, de opressão, sabe? De aviso às pessoas: ó, se você resolver também se levantar contra o status quo, olha o que vai acontecer com você. Inclusive, a cabeça de Tiradentes foi colocada em um poste, tá? Então, olha só repetindo aqui, ó. E depois os ancestres daqueles roedores que eu vi agora deslizar sutilmente no meu quarto podiam ter subido pelo poste da ignomínia colonial. O que que é ignomínia? Seria uma espécie de humilhação, certo? Sofrida, onde estava exposta a cabeça do Tiradentes. E quando as órbitas, no caso os olhos, ó, se descarnaram ignominiosamente, podiam até ter penetrado no recesso daquele crânio, onde verdadeiramente ardera a literatura, com a simplicidade do heroísmo, a febre nacionalista. Eita, eita. Então vamos lá. Volta pro enunciado, que a gente já até esqueceu do que estava se tratando, né? Então, ó, descrevendo seu gato, o narrador remete ao contexto e a protagonistas da Inconfidência, para criar um efeito desconcertante centrado em quê? Vamos lá, esse efeito desconcertante é centrado, de acordo com a letra A, centrado no desenho imaginativo do casario colonial de Ouro Preto. Desenho imaginativo pega, viu? Porque não é imaginativo. E nesse caso, ele não fala do casario colonial de Ouro Preto. Ele fala de um casarão pertencente a quem? A Tomás Antônio Gonzaga, um dos protagonistas. Então, não é de Ouro Preto toda, que ele generalizou. Letra B. Centrado no efeito de apagamento de limites entre ficção e realidade. Então, todo esse efeito desconcertante está centrado no efeito de apagamento de limites entre ficção e realidade. Então, a gente não consegue saber o que que é ficção e o que que é realidade. Na verdade, não. Quando ele está descrevendo, ele descreve. Fica muito claro que um gato ele não pode ter, por exemplo, características tão humanas, ok? Então, não houve. Quando a gente fala de efeito de apagamento de limites entre ficção e realidade, isso não remete ao contexto histórico, tá? Isso não remete aos protagonistas da Inconfidência. Então, isso aqui não é o efeito desconcertante. Como é que o efeito desconcertante é centrado no efeito de apagamento? Fica redundante isso aí. Letra C. Esse efeito desconcertante é centrado no vínculo estabelecido entre animais urbanos e literatura. Então, qual é o vínculo estabelecido, conhecido, clássico entre ratos e a literatura? Não, isso pode estar. A figura do rato, ela pode ter uma noção bem pejorativa. Fala assim, esse fulano é um rato, significa que é um cara que você tem que casar com ele. Não, é alguém desprezível, certo? Letra D. Centrado no questionamento sutil quanto à sanidade dos inconfidentes. Aqui não se fala sobre a sanidade dos inconfidentes, mas fala sobre uma espécie de romantismo, sabe? De ingenuidade. Quando ele fala aqui, ó, os sonhadores inconfidentes. Beleza? E aí o que que nos resta? Nos resta o gabarito, que é a letra E. Esse efeito desconcertante, ele é centrado em quê? No contraste, tá aqui, ó, no contraste entre a austeridade pomposa e imagem repugnante. Que imagem repugnante é essa? A dos ratos, inclusive a dos ratos subindo no poste onde está estacada a cabeça de Tiradentes. E a austeridade pomposa, quando fala do casarão, quando fala, por exemplo, de todas as características ali daquele contexto. A austeridade seria uma espécie de rigidez, sabe, de severidade. Pomposa seria repleta de luxo, de pompa, tá? Exuberante. E aí
É dessa forma que ele cria um efeito desconcertante, porque ao mesmo tempo em que isso é muito pomposo, isso é muito austero, é também algo repugnante a partir da imagem dos ratos, ok? Sendo assim, o nosso, aliás, gabarito é a letra E, ok?